Este é o Uma Conversa, uma oportunidade para refletir de forma descontraída. Olá a todos, eu sou a Luísa Mendes e estamos no Uma Conversa, um podcast que irá falar todos os meses sobre temas relacionados com a saúde mental e a prevenção de comportamentos aditivos e dependências. Para tal, vamos ter diferentes convidados, por isso não percam. No nosso primeiro episódio vamos falar sobre o impacto do álcool na vida académica e para tal temos connosco duas convidadas que vão trazer perspectivas diferentes. Estudantes de Psicologia da Universidade da Madeira, Sara Sousa e Ana Beatriz Faria. A Sara é vice-presidente da Associação de Jovens Madeirenses Conectados e a Beatriz, voluntária da Cruz Vermelha na área de emergência pré-hospitalar. Bem-vindas a ambas. Muito obrigada por estarem aqui connosco. Obrigada a nós pelo convite, é sempre uma honra ser convidado ainda por cima para debater um tema que é tão atual e importante. Sim, é com todo o gosto que nos sentamos numa partilha de experiências e verdadeiramente numa conversa, diria eu. Muito bem, então vamos começar pelas questões, estas são para ambas, portanto vamos conversando aqui sobre estes temas. Na vossa opinião, o que é que torna uma noite ou saída académica boa? Bem, eu diria principalmente o grupo, o ambiente à volta da saída académica. Eu acredito muito que, apesar de tudo, se nós não estivermos num grupo onde nós estejamos a sentir confortáveis, a noite vai ser uma desgraça, uma catástrofe, diria mesmo. Sim, eu costumo dizer que quem faz a noite acaba por ser o grupo e não propriamente o local da saída. Portanto, sim, verdadeiramente o grupo. Acha que o consumo de álcool é uma parte essencial das saídas? E que impacto é que isso pode ter? Ao nível pessoal, eu considero que não é necessário. Ao nível social, acho que sim, nós estamos realmente num contexto, falando até a nível de Portugal e cá na Madeira, temos realmente um contexto muito propício e que estimula muito que exista esse consumo. Temos os arraiais quase o ano todo, a época de verão também muito frequente, também é frequente cá existirem as saídas depois do trabalho para ir beber uma poncha, portanto é um contexto em que existe muita presença do consumo de alguma bebida, sim. E na Madeira estamos sempre em festa. Sim, É verdade, sim, é exatamente. verdade. Eu acho que, como a Ana estava aqui a dizer, o grande problema é que nós, quando pensamos em sair à noite, pensamos sempre em contextos que estejam relacionados com o álcool. E esse é o grande problema. Eu acho que poderia começar a haver aqui, talvez, alguma literacia, por assim se dizer, sobre ambientes divertidos que não estejam tanto envolvência do álcool. E eu acho que é essencial. Na vossa opinião, acham que existe uma normalização do beber nas festas e o porquê disso? Olha, eu acho que é muito cultural. Eu acho que nós já vemos os nossos avós a beber, nós já vemos os nossos pais a beber, por isso é mesmo algo cultural. Se nós estamos num ambiente onde é dito como ok e é aprovado esse tipo de comportamento, claro que nós não nos vamos sentir mal e vamos até achar sim qual é o problema de nós estarmos a fazer isto. Apesar de haver já muita literacia sobre o álcool, porque há efetivamente, e cada vez mais na população mais jovem é apostado, e eu acho que os jovens sabem do impacto. Só que a seguir acabamos por ter estes comportamentos. Porquê? Porque é cultural. E esta parte de integrar em grupos, vocês acham que faz parte do beber, não é? Sem dúvida nenhuma, existe aqui esta questão que a Sara mencionou, da questão cultural, mas existe também uma pressão associada e depois isso vê-se muito nos arraiais mais conhecidos, diria São Vicente, Porto Muniz, ou até existe ali uma altura no verão, a primeira quinzena de agosto, em que ir ao Porto Santo é a verdadeira amostra disso. Vê-se jovens, diria que o primeiro consumo está a acontecer entre os 12, 13 até os 15 anos, que para integrar um determinado grupo existe quase que uma regra de que têm de beber e tem que existir esse consumo e que depois acabam por ceder a essa pressão. Que recomendações é que vocês dariam a quem sai à noite? Eu acho que a melhor recomendação que eu faço é ter atenção com quem é que vamos sair. Porque, pelo menos eu falo por mim, eu nunca senti, que estando num grupo, senti-me obrigada a beber álcool de tudo. E eu acho que quando nós estamos num grupo positivo, nós também vamos nos sentir seguros. E eu também acho que é algo que eu noto cada vez mais, pessoas a sair e nem sequer pensam no dia a seguir ou nas horas depois. É como se ali fosse para viver tudo o resto da vida. Nem sequer sabem às vezes como é que vão voltar para casa. Por isso,
eu acho que o maior conselho que eu tenho a dar é saiam com um grupo de amigos, que se vocês sabem, se acontecer alguma coisa, vocês vão ter alguém para ajudar. Ou então sejam vocês o amigo que vai ajudar. Tenham atenção à hidratação, bebam muita água, tenham atenção também a comer. Mas eu acho que também isto são coisas que não são novidades e efetivamente toda a gente sabe. Acho que depois também nos cabe aqui passar um bocadinho a mensagem de nós falamos muito dos jovens, mas acho que é importante sensibilizar toda uma população. Realmente os jovens é a população em que se incide mais sobre estas temáticas, obviamente, e bem. No entanto, é importante referir isto, lá está, sendo cultural, é importante informarmos toda uma sociedade. E nesse sentido, estou de acordo com o que a Sara referiu do grupo ser essencial, no sentido de não andarem sozinhos. Mas, no entanto, não quero estar a dizer isto no sentido de não existir o consumo de tudo, mas de existir um consumo sem grandes excessos, numa boa companhia. E depois a típica garrafa de água e o pacote de açúcar, sim, sem dúvida. Sara, a questão para ti, como lidar com a sensação de vou ficar de fora se não acompanhar? Isto é um pouco também o que já falamos, não é? De não ficar integrado num grupo. Olha, eu acho que não tenho nenhuma solução mágica, porque eu acho que não há. Eu acho que parte muito da pessoa. E eu sei que já referi muito aqui um grupo coeso de amigos que nós sintamos seguros, porque a verdade é essa, parte muito daí. Eu acho que a partir do momento em que nós estamos a sair com alguém e que nós estejamos a sentir que eu tenho que estar a beber para conseguir estar presente neste grupo, para ter sentimento de pertença, eu acho que aí já é uma red flag. E devemos então reconsiderar: o que é que eu estou a fazer com a minha vida? Será que este é o grupo que eu quero continuar para o resto da minha vida? Ou será que existem outras pessoas que é melhor sair? É porque a verdade, pelo menos eu falo por mim, já teve pessoas que eu sou muito amiga, mas que realmente eu vejo que não posso sair com elas à noite porque eu não me sinto segura, não me sinto bem e acaba por não ser uma noite prazerosa como deveria ser. Como é que achas que o consumo do álcool interfere com a tua noite? É assim, eu acho que às vezes o grande problema é os outros a consumir álcool. E eu até lanço aqui um desafio, que já fiz isto algumas vezes, que é: saiam à noite, vão a uma discoteca e não bebam álcool de tudo. Fiquem só num canto a observar os comportamentos das pessoas. E depois pensem um bocadinho que talvez possam ser os comportamentos que vocês também possam estar a ter. E se vocês queriam estar nesse papel. Eu acho que por aí aprendemos bastante. Na tua perspectiva, quais são as consequências dos excessos e como podemos evitar isso? As consequências do excesso, claro que, para além de físicas, psicológicas, mesmo sociais, porque toda a gente sabe que o nosso comportamento altera, e eu não vou trazer aqui novidades, a verdade é essa, que já estamos fartos de saber que tem consequências. Para evitar os excessos, eu acho que, outra vez, o grupo certo. Eu acho que quando saímos de casa temos de ter um bocadinho de noção para o que vamos. Talvez, se eu não me consigo controlar tanto e sei que vou comprar álcool que não me consigo controlar, talvez levar menos dinheiro. Ou então evitar mesmo ambientes que eu sei que vai correr mal. E acho que é basicamente isso. Muito bem. Beatriz, agora as perguntas são para ti. Tu que tens experiência na área da Cruz Vermelha, portanto, que situações relacionadas com o álcool costumas ver com mais frequência? Sim, aqui existem, diria que 4 principais que acontecem com maior frequência, sendo elas as quedas, ou por desequilíbrio, ou por desorientação. Existe também alguma agressividade associada ao consumo, claro que vai depender sempre do indivíduo e da quantidade consumida. Existe também a questão muito falada das náuseas, a má disposição, mal-estar, e as questões da perda de consciência, que são assim um bocadinho mais problemáticas e mais alarmantes, claro. E que podem levar a violências, não é? Sim, exatamente. Uma pessoa estando inconsciente, claro que não tem noção do que é que se está a passar, sendo esse um perigo muito grande. Lá está, se houver um consumo, que não digo que não possa haver, mas sem grandes excessos, a consciência é maior, obviamente. Em contexto de festa, que sinais de alarme exigem uma ação imediata e como ajudar alguém que está nessa situação? Pronto, em contexto de festa são estas situações que referi, na mesma linha de pensamento, mas deixar aqui o alerta também, que estamos aqui a falar no contexto do álcool, mas que os sinais, portanto aquilo que nós vemos e os sintomas, que são o que a pessoa sente, são muito comuns também no consumo de outras substâncias, e deixar também esse alerta. Quanto ao álcool, é na mesma linha, portanto as quedas, o desequilíbrio, a desorientação, as náuseas e a perda de consciência. Como é que devemos agir ou o que é que devemos fazer? E aqui deixa um alerta muito grande para que estejam mesmo atentos, porque é mesmo muito importante. Às vezes é realmente aí que está a diferença. Primeiro, no sentido de não estar sozinho. E se um amigo está mal, não se abandona o amigo. Nós saímos juntos à noite e regressamos juntos da noite, para começar.
Depois, na rua, no geral, acho que é ativar o 112, não é? Fazer a ativação normal como nós conhecemos. No contexto de Arraial, por exemplo, nos maiores, no contexto de São Vicente ou mesmo do Porto Muniz, como referi há pouco, existem normalmente pelo menos um posto de socorro, que é para ajudar nesta situação. Podem-se dirigir ao posto de socorro. O que é que eu diria que é importante saber? Por exemplo, existem casos em que nós levamos um amigo para casa e que ele não está assim muito bem. Continua mal disposto e nós às vezes deixamos o amigo e vamos embora. Se houver a opção de poderem ficar juntos, melhor ainda. Mas se tem que deixar o amigo por alguma razão, deixá-lo em PLS, portanto numa posição lateral de segurança. Que é por causa do risco, por exemplo, imaginem que ele se sente mal disposto ao ponto de vomitar, não haver o perigo do engasgamento e a pessoa acaba por estar sozinha e não tem o reflexo de se virar, obviamente. Depois é preciso ter atenção à hidratação, garrafinha de água e o pacote de açúcar, quando se sentem assim um bocadinho mais tonteados, porque depois acontece é que vai haver um pico maior de açúcar no sangue, que depois vai descer novamente a pico pela vida. As hipoglicemias, que depois podem provocar as perdas de consciência. Eu falei em violência, mas na verdade eu queria dizer violação. Tem assistido muito a isto, não é? Sim. Perdem a consciência porque estão embriagadas ou estão sob efeito de substâncias ativas e é muito mais fácil haver relações sexuais que não são permitidas. Sim, eu por acaso percebi e pensei no mesmo, mas no sentido de, lá está, a pessoa acaba por não ter controlo e aqui lá está a importância de ter um amigo, não ficar sozinho, obviamente. Depois acabam por ocorrer, infelizmente, algumas suspeitas nesse sentido, que depois acabam por ser confirmadas, obviamente, no meio hospitalar. Mas só a situação em si de uma pessoa perder o controlo e depois não saber bem o que aconteceu é um perigo muito grande. Ainda nem para todos os outros factos, não é? Doenças sexualmente transmissíveis, uma gravidez não planeada, não sei, isto sou eu aqui já a vaguear claro que sim. Um bocado sobre a temática. Muito bem, que dicas darias a alguém para ter uma noite segura? Já fomos falando aqui um pouco, não é? Sim, é mais ou menos aquilo que fomos referindo, ter um bom grupo, consumir mas com consciência, se têm essa vontade, se estão dentro de um grupo, ninguém fica sozinho e não precisam de ceder a nenhuma pressão para existir esse consumo. Muito bem, agora vamos para um desafio para as duas, uma ronda de perguntas rápidas, cada uma tem de responder mito ou verdade a cada frase, tem que ser a pessoa mais rápida a tocar no botão que tem à vossa frente para responder, está bem? Após responderem mito ou verdade, têm cerca de 10 segundos para responder o porquê. Podemos começar? Estão preparadas? Beber água entre bebidas faz diferença? Vai, Sara, parece que a Sara. Ok, eu acho que faz diferença, principalmente pela parte da desidratação, porque acabamos por ficar desidratados e a água realmente hidrata-nos. Sim, tem a ver com o intercalar, por exemplo, a água com outras bebidas, claro que vai balancear, claro. E até com a gravidade da ressaca, não é? No dia posterior. Já a pensar no pós. Exatamente. Segunda pergunta, a maioria dos estudantes universitários bebe? Pronto, agora foi a Beatriz. Mito. Embora eu acho que é essa a percepção que depois é passada para uma sociedade, mas é mito, sim, acredito que seja mito. Eu, por exemplo, ao nível pessoal, não sou uma pessoa que saia sequer muito à noite e não preciso todo de um consumo para me divertir. Muito bem. Terceira pergunta, beber ajuda a socializar melhor? O que é que vocês acham? Então, eu acho que, apesar das pessoas acreditarem, porque o álcool realmente pode ser um desinibidor social, não é o suficiente e as pessoas não se vão divertir de louco depois e traz a seguir consequências graves do que propriamente positivas. Para além do efeito ser diferente de pessoa para pessoa. Pergunta 4. O álcool ajuda a relaxar antes das frequências? Bem, Sara, tu estás aí com a mão quase no botão. Sou um bocadinho competitiva, tenho de dizer. Então, a verdade é que o álcool não vai relaxar de tudo para uma frequência. Nós precisamos do nosso cérebro a 100% para conseguir responder às perguntas. Nós precisamos estar concentrados. E o álcool vai afetar efetivamente a nossa atenção, a nossa capacidade de memória. Por isso, não. É um não redondo, certo? Concordas, Beatriz? Sim, é um não redondo, apesar de ser... estava aqui a pensar na questão de referirmos que é uma substância considerada depressora, mas que não... Aqui continua a ser um não redondo, não muda. Pergunta 5. O álcool dá alegria? Desculpa, energia. Energia, alegria. Pronto. Energia. Okay. Não, acho que vai aqui de encontrar a questão que nós estávamos aqui a falar. É diferente de pessoa para pessoa o efeito. É também uma substância depressora, lá está. Portanto, o resultado vai variar também de indivíduo para indivíduo. Podemos dizer que a euforia aqui é temporária, não é? Vai dar esta alegria, mas é Sim, momentânea. Existe aquele estado inicial em que pode acontecer de facto, mas que depois não. Pergunta 6.
Beber cerveja é mais seguro do que beber bebidas espirituosas. Quem é que carregou primeiro? Eu nem vi. Eu acho que fui eu. Ai, foste tu. Acho que fui eu. Se é mais seguro? Se é mais seguro do que beber bebidas espirituosas. Sim. Diria que se calhar sim. Mas depois temos aqui a questão da quantidade e do que é que está a ser ingerido nesta questão das bebidas espirituosas. E depois... Sara? Não, E desculpa, só para perceber. Sim. Como disseste que sim, qual é a tua opinião? É assim, eu percebo o que a Ana está a dizer e depende, é a tal coisa, depende se nós formos beber 10 litros de cervejas e a seguir só uma bebida espirituosa, claro que a cerveja vai ser muito pior, não é? Realmente tem muito aqui a ver com as quantidades e também o que é que provoca no nosso corpo, por isso acho que isso é uma pergunta um bocadinho rasteira. Mas vocês não acham que aqui o risco de dependência da quantidade do álcool por consumido não depende diretamente do tipo de bebida? Sim. Nesse caso diria um mito. Exato, nesse caso é um mito. Mas depois também temos de ver aqui questões de resistência e da própria pessoa, do organismo de cada um. Ok. Pronto. Então, mantemos o mito. Mantemos o mito. Pergunta 7. As mulheres ficam mais facilmente embriagadas? Beatriz, diz lá. Em termos hormonais, diria que os estudos comprovam que sim. Mas depois lá está, vai depender do peso da pessoa, da resistência que está habituada a beber, se é frequente ou não. Portanto, sim, em termos de estudo, as mulheres têm uma maior probabilidade de ficar embriagadas, mas vai depender daquilo que é consumido, lá está. Sara, também concordas? Concordo, foi 100%. Ok. Pergunta 8. E é a última, portanto, ponham já as mãozinhas aí preparadas. O café ajuda-me a ficar sóbrio. E então, foste tu, Sara. Pois foi, porque eu diria que é um mito. Apesar da cafeína efetivamente poder dar durante aquele tempo um estado de maior também energia, é verdade que o álcool não desaparece do nosso corpo como por magia e ele continua lá. Simplesmente por aquele tempo pode não fazer tanto efeito, mas ele não desaparece, por isso diria que é um mito. Também concordas, Beatriz? Sim. É uma substância estimulante, mas que não faz evaporar o álcool. Muito obrigada a ambas. Foi muito bom este pedacinho que passamos juntas a debater esta temática. E hoje ficamos por aqui. Obrigada por terem aceito o nosso convite novamente. Gostamos muito de vos ter por cá e acredito que esta foi uma conversa muito importante. Fiquem atentos porque todas as sextas-feiras de cada mês irá sair mais um novo episódio. Até à próxima. Este podcast é uma iniciativa da Direção Regional da Saúde, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, com o Serviço de Psicologia da Universidade da Madeira e a Rádio JM.